O Senhor nos deu uma missão: anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas Ele colocou em cada um uma forma diferente de ensinar esse Evangelho maravilhoso. Por exemplo, alguns por meio de pregação, outros ministração de louvor, outros por dança, obras sociais, enfim. Existe um leque de possibilidades, mas como fazer para entender qual o chamado de Deus? Pastores, quero começar aqui a lançar a primeira pergunta. Como é que eu posso entender quando que eu fui chamado por Deus e que chamado é esse? Bom, quando fomos chamados por Deus, como diz logo ali na introdução, foi desde o ventre da mãe, né? Antes de nós nascermos, Deus já nos vocacionou. Essa fé que está escrita na palavra de Deus, que Ele nos conhece desde o ventre da mãe. E a palavra de Deus também diz que todos os dias estão escritos e determinados por Deus. Então Ele já conhece da nossa vocação e eu creio que Ele nos direciona a isso. Importa, claro, que nós possamos nos capacitar, porque a palavra de Deus também fala que quem almeja o episcopado, grande obra almeja. Então, se nós almejamos, isso vem de nós também, através da fé, né? Eu penso da mesma forma, até porque é importante ressaltar e saber, né, diferenciar vocação e chamado. Vocação, acredito que é exatamente isso, desde o ventre da mãe. Antes que a gente ganhasse forma, nascesse, viesse esse mundo, Deus já havia traçado um plano vocacional para cada um de nós. Aí o chamado já é pós-vida, né? Enfim, nasceu, vai crescer, vai se desenvolver. Tem a questão entre o chamado e a vocação, tem o preparo, né? Porque Deus não pode lançar ninguém na sua obra sem que essa pessoa tenha se preparado, né? Foi o que Jesus fez com seus discípulos, 3 anos e meio preparando eles para a responsabilidade que eles iam herdar, né, de dar prosseguimento ao Evangelho, né, à pregação do Evangelho. Então é interessante entender o chamado, que ele sempre vem durante o pós-preparo. O chamado de alguém não pode ser privado do preparo antecipadamente, né? Até porque o reino de Deus precisa e exige pessoas preparadas para exercer. Eu vejo também uma confusão muito grande. As pessoas pensam que o chamado só se restringe ao ambiente eclesiástico, né? Se a pessoa não tiver um cargo eclesiástico, se a pessoa não tiver uma oportunidade dentro da igreja, ela acha que é um título, uma oportunidade dentro da liturgia da igreja, ela acha que ela não foi chamada, que ela não se encontrou. Só que todo cristão foi chamado por Deus. Pode ser que todos são pregadores, né? Ainda que você não pregue com palavras, você tem que pregar com a vida. Pode ser que tem gente que não tem aquela oratória boa, mas ela foi chamada para pregar o Evangelho. Todos foram chamados para pregar o Evangelho. Palavra que tem um texto de Paulo escrito a Timóteo dizendo o seguinte: ninguém despreze o dom que há em você. Né? Timóteo era um jovem pastor, né? Pastor de uma igreja das maiores que havia naquele tempo, e era um jovem, né? E não é porque era jovem que era impedido ou impossibilitado de exercer o ministério, né? Mas só que tinha o seguinte, um outro conselho de Paulo é o seguinte: desperta o dom que é em você. O despertar é nosso. Entender o tempo, o momento é esse agora, e aproveitar as oportunidades. Por exemplo, pai, pode ser que o Michael aqui é um cantor, um bom cantor. Eu não canto, mas eu louvo, né? Tem outras pessoas que não pregam, né? Em congresso, mas elas pregam com a vida. Então é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes o cara está ali, pô, eu nunca preguei no púlpito, eu nunca louvei numa igreja, será que eu fui chamado para alguma coisa? Pode, claro, o chamado é para todos. Existe um versículo na Bíblia que Jesus disse em uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, que ele diz que todos são chamados e poucos escolhidos. Ele dá-se essa frase exatamente pelo que acontece. O que estava acontecendo? A parábola que ele conta é que existe uma vinha e ele contratou jornaleiros, pessoas que trabalhavam por jornadas, e era um denário, essa pessoa ganhava por dia. E aí ele contratou essas pessoas no começo, e foi passando as horas, não estava dando conta, ele foi contratando mais pessoas. E quando chegou no final do dia, teve pessoas que trabalharam 8 horas e outras trabalharam somente 1 hora, e o salário foi o mesmo, um denário. E quando chegou no final, as pessoas que trabalharam 8 horas falaram: não é justo, porque eles receberam mesma coisa que a gente trabalhou pouco. Jesus falou assim: não, o negócio é o seguinte, todos foram chamados e poucos escolhidos. O que Jesus dá a entender dá muito ao que o pastor Rafael falou. O seguinte, é que quando nós somos escolhidos por Deus, nós temos o privilégio de participar de tudo. Nós temos o privilégio de
viver como numa totalidade aquele chamado ou aquela obra. Porque é isso que Jesus quis dizer. Os escolhidos são aqui desde o início. O salário vai ser o mesmo. Mas de fato, ele não é igual os chamados. Os chamados foram chamados por uma necessidade. E aí foi a pergunta que você me fez. Eu canto um pouco hoje, porque quando eu comecei a pastorear e não tinha cantor, falei, e aí? Vou ter que começar a cantar. E comecei a cantar. E comecei desafinado. E depois foi melhorando. Fiz um pouquinho de aula de canto. E fui fazendo instrumento. E hoje eu canto. Hoje eu viajo pela Europa e canto aí. Não preciso mais de cantar nenhum. Né? Não sou bom, não sou profissional. Mas eu já faço. Por quê? Foi a questão da necessidade da obra. Quem de fato foi escolhido desde o ventre da mãe para fazer, de repente não quis, eu não poderia, não estava disponível. E aí o Eterno foi chamando e falou, vem, canta aí, desafina aí. Misericórdia. Pastor Chagas. Pastores, eu acredito que todos nós temos chamado, mas é necessário nós entendermos qual é o chamado. O pastor aqui fez uma colocação muito especial. Ele falou para despertar o dom que há em nós. Só que tem pessoas, que nem o pastor Michael falou agora, ele não sabia cantar, entendeu? Mas ele tinha o dom. Dentro dele tinha um dom que estava adormecido. Ele só despertou aquele dom que já existe nele. Agora tem pessoas que acham que tem o dom, entendeu? O cara cima que ele é pregador. Não, eu sou pregador, entendeu? Eu vou pregar, entendeu? Mas ele não tem o dom de pregar, entendeu? Agora ele aqui como cantor, Bota o povo pra dormir. Aí o cara tá pregando, é tudo como cantor, o Michael, ele dá uma martelada também, né? como cantor, o Michael é um bom cantor, porque é o dom que tem dele. De repente o pastor Rafael já não tem o dom que o Michael tem, que é o dom de cantar. Mas vai que o pastor Rafael coloca dentro da mente dele que ele tem que ser um cantor. Pô, vai fazer igual o pastor Chagas. O pastor Chagas, se ele for cantar o hino da harpa, irmão, ele esvazia qualquer igreja. Entendeu? Mas Eu treino o seu cara. se o pastor Chagas também for querer ser um pregador, não, eu vou comprar uma linha, um sapatinho daqueles todo brilhante. E a partir de hoje eu sou pregador, entendeu? Itinerante. Então eu vou rodar o Brasil inteiro. Irmão, não é o meu dom. Mas se colocar uma igreja para mim dirigir a igreja, para me apacentar, eu tenho esse dom de apacentar. Então esse dom, ele, entendeu? Eu consegui entender que há em mim esse dom. É interessante que o Chagas está falando, que a gente tem que ter essa sensibilidade. E uma pergunta que vem é essa aí, baseada no que o Chagas está falando. Quando você tenta ser aquilo que você não é, você deixa de ser o que Deus quer que você seja? Quando a pessoa tenta ser o que não é, ele não entendeu nada. Perdido, Ele né? tá perdido, ele não sabe nem como é que tá a Bíblia. Na verdade, acredito que também assim, a projeção de alguns gera em outros aquele desejo, a cobiça de estar no mesmo lugar ou de ter o mesmo foco que as pessoas estão despertando. Tem pessoas, por não entender ou não estar exatamente exercendo o ministério que o Senhor tem lhe dado, talvez não despertado ainda, gera uma impaciência, uma inquietação. A pessoa vê outros indo, verificando, porque não conseguiu se achar ou se enquadrar dentro do plano de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, na verdade, é um exímio mestre, na arte de ensinar acerca dos ministérios, dos dons de Deus. Ele fala em Timóteo, mais uma vez, ele vai falar que Timóteo não podia ser neófito. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque o neófito é alguém inexperiente, é alguém que não passou pela aquela estrada do preparo e se julga já capaz de fazer alguma coisa que ele não tem preparo nem ideal ainda. Então isso que estão falando aqui é uma coisa muito séria. Quando eu me converti, lá com os meus 17 anos de idade, por aí, a gente é colocado dentro de um grupo de jovens, vamos colocar assim, e o que você mais faz naquele grupo é cantar. Você canta, canta, canta. Então eu pensei que eu poderia ser cantor. Mas quando eu cantei solo, quando existe os ensaios, vamos ouvir meu irmão, foi uma tragédia. Tô no até dentro do meu carro hoje eu não posso cantar. Dentro do meu carro eu não posso cantar, porque minha esposa canta, meu filho canta, minha filha canta, pai, só tá fora do tom. Só dentro do banheiro. Se me ouvir cantando, acabou.